Maravilha. Gente, estamos aí começando então o nosso curso, tá? Hoje nós vamos estudar primeira e segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É um panorama, viu? Panorama. Uma boa noite a todos. Bom dia para quem é de dia, boa tarde. Oi para todos. Deus abençoe. Vamos começar então? Pegou sua Bíblia aí? Pega sua Bíblia se você tiver Bíblia, caderno, para anotar alguma coisa. Bom? Preparados aí? Vamos lá? Bom, gente, vamos dar sequência aqui. O tema das cartas. 1 Timóteo. O tema da carta 1 Timóteo, na verdade, são conselhos a um jovem evangelista, pastor. Timóteo. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo são exortações, experiências de um veterano na fé. Paulo, já um veterano na fé, exortando Timóteo e passando algumas experiências para ele também, ensinando ele algo. O que nós podemos aprender nessa aula de hoje? O que nós podemos aprender com a aula de hoje? Muitas coisas. Por exemplo, como pode ocorrer uma conversão? Como que pode a pessoa se converter? Você vai ver, possivelmente, né, como que Timóteo se converteu, sua mãe, sua avó. Nós vamos também aprender um chamado, sobre o chamado de Timóteo. Ele percebeu o chamado de Deus na vida dele, como que oraram por ele, né? Como que ele desempenhou esse chamado. Vamos perceber também, né, nesse estudo a dedicação de Timóteo, juntamente com a dedicação de Paulo, de outros, né? Mas também o medo do homem de Deus, o homem de Deus sentindo medo de fazer a obra. Vamos aprender também sobre as oposições, dificuldades, contrariedades, as desistências, os perigos, mas a perseverança. Vamos aprender também sobre o preparo, como é importante a gente estar preparado. Vamos ver as advertências que Paulo fala a Timóteo. E mais assim, por final, vamos ver também a substituição. E Paulo está instruindo Timóteo. Por quê? Porque ele sabe que vai chegar um momento que ele não vai poder estar mais na ativa. Então, como Timóteo é moço, Timóteo vai substituí-lo, vamos dizer assim, né? Vai continuar a obra. Não só Timóteo, mas outros também. No caso aqui da aula de hoje, vamos mostrar especificamente o que estará acontecendo com Timóteo. Bom, sobre Timóteo, nós podemos aprender sobre Timóteo. O jovem Timóteo morava na cidade asiática de Listra e era filho de uma judia crente, pai grego. Vejamos em Atos, capítulo 16. Pode abrir comigo aí em Atos 16, no verso 1. Está escrito assim, ó. Chegou a Derbe e Listra. Ele está falando de Paulo, tá? O contexto anterior aí está falando segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, se olhar aí no capítulo verso 36, está escrito, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor para ver como estão. E aí, no caso aqui do capítulo 16, verso 1 e 2, está escrito assim: chegou a Derbe e Listra. Estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Está vendo aqui no verso 2? Paulo chegou a Derbe e ali encontrou esse discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia. Então, para evitar problemas, né, Paulo ele ia passar em muitos lugares, tinha muitos judeus, e para evitar contenda, confusão, circuncidou o menino. Então, uma série de problemas. Não que ele aprovasse a circuncisão, tanto é que lá em Atos, capítulo 15, há aquela discussão por causa da circuncisão. Paulo e Barnabé vão até Jerusalém para ver com os apóstolos, né, se deveriam ou não circuncidar
novos convertidos, os gentios. E ali ficou decidido que não precisava circuncidar, não precisava guardar a lei de Moisés, não precisava nada disso. Então, lá em Atos 15, ele relata sobre essa discussão. Então, ali, eles decidiram que era só necessário comer do que era sacrificado aos ídolos, não sangue, né? Nem carne sufocada, nem participar de prostituição. Pontos fortes. Cartas foram enviadas a todos os irmãos para eles abster-se disso. Permanecesse firme na fé. Então, ali foi decidido que não era preciso gentio, novo convertido, gente, circuncidado. Certo? Então, aqui nesse caso aqui, Paulo pediu que Timóteo fosse circuncidado para evitar uma série de coisas, para não ter confusão. Só por isso que ele fez isso. Tá? Não que a circuncisão, ali no caso, na carne, pudesse alterar ou não a salvação. Já estava salvo. Aqui, nesse slide aqui agora, a gente pode observar a primeira viagem missionária de Paulo. É bem, presta atenção. Quando Paulo passou em Atos 16, verso 1, chamou e pegou Timóteo para acompanhá-lo, Paulo estava na segunda viagem missionária. Mas na primeira viagem missionária é que provavelmente deve ter acontecido a conversão de Timóteo. Sua mãe, né, a sua avó, sua mãe, Paulo escreve a Timóteo e fala que a fé da mãe dele e da avó era espetacular. Tanto é que Timóteo foi desde criança ensinado nas Sagradas Escrituras, mas ele aprendeu, no caso, o Antigo. Para converter ao cristianismo, provavelmente ele pode ter convertido na primeira viagem missionária. Eu gostaria que você acompanhasse a primeira viagem missionária de Paulo. Ele começa em Atos, capítulo 13. Se você olhar no mapa, prestar bem atenção no mapa, aproximar um pouquinho aí, prestar atenção no mapa, e abrir a sua Bíblia, em Atos, capítulo 13, você vai ver assim, ó, vou ler Atos 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram. Assim, eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Se você olhar no mapa ali, ó, eles estavam em Antioquia, conforme está escrito aqui no verso 1, na igreja de Antioquia. Tá? Eles estavam em Antioquia. E depois, no verso 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Se você olhar no mapa, Antioquia, depois Seleucia. E depois navegaram para Chipre. Está vendo a ilha de Chipre? Para Chipre. No versículo 5, chegando a Salamina, olha ali, ó, pontinho. Salamina, acompanha aí. Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Esse João aqui é o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos depois, lá na frente. Anos depois, tá? Então, olha bem, eles chegaram em Salamina, na ilha de Chipre, né? Depois, no verso 6, havendo atravessado a ilha toda até Pafos, olha para você ver no mapa, foi do Salamina para Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Aqui eu não vou ler inteiro aqui, aquela história desse mágico falso que estava perturbando o procônsul, estava impedindo o procônsul de ouvir a palavra de Deus por meio de Paulo. Chegou no momento ali que Paulo pegou e falou para ele, no verso 8, resistia-lhe, porém, Elimas, o encantador. Quer dizer, Paulo estava pregando o evangelho para o procônsul e esse Elimas estava resistindo. No verso 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse para ele, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficará cego sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Está vendo? Então, isso aqui aconteceu, eles estavam em Pafos, na ilha de Chipre. Está vendo? Mapa.
Olha no mapa. Aí quando chega aqui no verso 13, olha aí, ó, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Olha no mapa para você ver lá. Perge da Panfilha. Tracinho vermelho ali, ó. Perge da Panfilha. Perge. Mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui é aquela, quando João Marcos, né, sobrinho de Barnabé, volta e deixa só Paulo, Barnabé e os outros. João Marcos volta daqui. Aí no verso 14, eles saindo de Perge, ó, eles saíram de Perge, chegaram a Antioquia. Olha no mapa para você ver. Chegaram a Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia. Entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E ali também Paulo pregou o evangelho em Antioquia da Psídia. Muitos creram, outros não creram. Tá? Quando a gente olha no verso 49, olha para você, Atos 13, 49. E a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Os judeus, porém, incitavam algumas mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e perseguiram Paulo e Barnabé e o expulsaram da sua região. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Está vendo ali de Antioquia, partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. No capítulo 14. Em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto os judeus como os gregos. Está vendo? Em Icônio, no mapa, aconteceu isso aqui, o capítulo 14. Tá? Eles pregaram a palavra ali. Tal. No verso 4, dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então, alguns judeus se levantaram contra a pregação de Paulo. Verso 5, Atos 14, 5. Havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os maltratarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Olha no mapa para você ver. Icônio, então, eles foram para Listra e para Derbe, cidade da Licaônica. Pedaço. Licaônica. Da Listra. Tá? Eles saíram de Icônio e foram para Listra e Derbe. Cidades da Licaônia e arredores. E ali pregavam o evangelho. Encontrava-se assentado em Listra, é interessante você prestar atenção. Por quê? Porque lembra que Timóteo era de Listra? Provavelmente ele era nascido em Listra. Então aqui nós estamos falando agora de Timóteo. Por isso que eu fui nesses pontos, para você ver como que o Espírito Santo foi com a viagem de Paulo, Barnabé, estavam com ele. Além de ganhar várias pessoas pelo caminho, chegaram a Listra. Encontraram-se assentado um homem, verso 8, 14, Atos 14, 8. Encontraram certo homem, aleijado dos pés, coxo, desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Esse ouvia falar Paulo, que olhando para ele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo na língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque era este o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinados, queria com a multidão oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isso, com dificuldade, impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifício. Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Então, você imagina bem, na cidade de Listra está acontecendo tudo isso. E ali está ali a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo. Né? Timóteo também. E eles vendo tudo isso acontecer. Vendo esse milagre aqui desse coxo, versículo 8, aí, esse homem que era aleijado dos pés desde o nascimento. Todo mundo sabia disso. E todo mundo viu o milagre acontecer. Então ali, com certeza, Timóteo estava ali também participando. Aí também, no verso 19, quando Paulo foi arrastado para fora e foi apedrejado, o pessoal pensou que ele estava morto. Agora o verso 20, os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo
ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Vendo então, ele sai de Listra para Derbe, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então você vê aqui que a família de Timóteo estava vendo tudo isso, estava participando disso tudo. E havendo-lhes, verso 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja, com oração e jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, quer dizer, voltaram ali para Antioquia, né? Antioquia da Pisídia, chegaram a Panfilha, tá? Estão fazendo o retorno agora. Chegaram, estão fazendo o percurso de volta, de Derbe para Listra, Listra para Icônio, Antioquia ali, no caso, Antioquia da Pisídia, né? Tendo chegado a palavra em Pérgia, de novo, Pérgia da Panfilha, estão voltando. Desceram a Atália. Desceram ali a Atália e dali navegaram para Antioquia. Então de Pérgia não vai aparecer bem a Atália. Eles apareceram, eles foram, fica bem grudadinho ali. Eles foram direto para Antioquia, de onde eles tinham saído. Ó. Verso 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Então, se você olhar o verso 26, ó, Atos 14, 26, eles chegaram em Antioquia de novo. E o Atos capítulo 13, verso 1, ó, eles estavam em Antioquia, em Atos 13, 1, começaram a primeira viagem. Fizeram essa volta toda. Em Atos 14, verso 26, eles voltam para Antioquia. E no verso 27, Atos 14, 27, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Permaneceram ali por muito tempo com os discípulos. Ele fez essa primeira viagem. O que acontece? Provavelmente, o Timóteo e sua família se converteram nessa viagem. Depois de muitos dias, então, olha lá, ao visitar Listra novamente durante sua segunda viagem. Por quê? Porque nós vamos passar aqui o Atos capítulo 15, que vai ter aquela controvérsia se deveriam ou não guardar a circuncisão e a lei de Moisés. Aí nós vamos entrar em Atos 16. Se você voltar um pouquinho, desculpa, Atos 15, verso 36, ó. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já pregamos a palavra do Senhor para ver como estão. Aí aqui vai ter aquele probleminha entre Paulo e Barnabé, né? Porque na primeira viagem o João Marcos foi com Barnabé e foi com Paulo, mas depois ele não continuou a primeira viagem, lembra? Marcos não quis seguir a primeira viagem, voltou no começo da primeira viagem. Agora, nessa segunda viagem, o Barnabé quer levar João Marcos, mas o Paulo, não vamos levar ele não. Então, no verso 37, né? Atos 15, 37, Barnabé queria que levassem também João, chamado Marcos. A Paulo, porém, não parecia certo que levassem aquele que, desde a Panfilha, se tinha separado deles e não os acompanhara naquela obra. E tal desentendimento houve entre eles que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Aí Paulo e Silas, então, foram para outro lado, né? Barnabé e João Marcos foram para um outro. No verso 41, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, Timóteo, caso aqui, ó, no nosso slide, Timóteo esteve com Paulo a partir da segunda missionária do mesmo. Quando você chega aqui no capítulo 16 de Atos, no verso 1, chegou a Derbe e Listra, Paulo chegou a Derbe e Listra, estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então essa aqui já é a segunda viagem. Lembra? Na primeira viagem Paulo foi, aconteceu várias coisas ali do capítulo 3 ao 14, aconteceu aquele milagre, aquele coxo, né, apedrejaram Paulo depois, muitos se converteram. Listra, né? Aconteceu também um pouco antes aquela história do mágico, né? Quer dizer, o Timóteo era um moço, ele participou disso tudo, ele viu isso tudo com a família. Então, provavelmente ele se converteu na primeira viagem. E nessa segunda viagem agora, então, Paulo quer levá-lo para participar da missão junto com ele. Né? Então, aqui no nosso terceiro ponto da nosso slide, acompanhou Paulo estando ora próximo dele, ora distante, porém cumprindo o seu chamado. No último ponto aí, ó. Timóteo acompanhou Paulo na viagem a Jerusalém. Foi lá em Atos também, ele participou da segunda viagem, né? Terminou
a segunda viagem com Paulo, fez a terceira viagem também, foi até Jerusalém com Paulo, você pode comprovar aqui, além de outras coisas, porque ele também ajudou Paulo em Tessalônica, daqui a pouco, ajudou Paulo em Atenas, Cesareia, e aqui em Atos, capítulo, na terceira viagem missionária, em Atos capítulo 20, você vai olhar aí, no verso 4, está escrito assim, acompanharam-no, quer dizer, acompanharam Paulo até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Esses, indo na frente, esperaram-nos em Troade. E ali foram. Esse Atos 20, vai chegar ali, verso 17, né? Paulo está em Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, fala para eles, né, que Paulo fala para eles que ficar atentos, porque Paulo ensinou a eles a palavra de Deus durante vários meses. Paulo falou para eles tomar cuidado, porque dentre eles mesmos ia surgir falsos profetas, lobos, capa de ovelha que ia devorar o rebanho. Então, olha bem, Paulo fala isso aqui em Atos, capítulo 20, para os anciãos de Éfeso, e dentre eles mesmos ia surgir falsos profetas. Depois você lê para você ver. Só para Atos, no verso 28, ele fala: Cuidai por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. É interessante isso aqui. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando Paulo vai escrever a primeira carta a Timóteo, você vai perceber daqui a pouco, e Paulo vai deixar Timóteo, isso anos depois desse acontecimento aqui. Em anos depois, Paulo vai deixar Timóteo em Éfeso, justamente porque um dos maiores problemas que vai ter em Éfeso vai ser a questão dos falsos profetas, das pessoas que estavam introduzindo heresias na igreja. Então, primeiro ponto, o primeiro motivo pelo qual Paulo escreve a primeira carta a Timóteo é por isso, para Timóteo colocar a igreja de Éfeso em ordem, separar direitinho o que é a doutrina, o que não é, o que é heresia, o que não é. Tá nesse ponto, tá bom? Continuando aqui o último tópico aqui desse slide. Timóteo acompanhou Paulo na viagem a Jerusalém, conforme mostrei para vocês aqui. Tá? No capítulo 20, Paulo viaja para Jerusalém, separando-nos deles, navegamos e fomos diretamente a Foz, no dia seguinte a Rhodes, ali a Pátara. Ele vai indo, até chegar em Jerusalém. Capítulo 21, verso 17. Logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então, Timóteo vai acompanhar Paulo a Jerusalém e também vai acompanhar Paulo na viagem para Roma. Vou mostrar para vocês. Aí também esteve com ele em Roma quando Paulo escreveu as cartas da prisão. Você vê, quando Paulo escreveu, por exemplo, a carta aos Colossenses, vamos voltar aqui aos Filipenses, capítulo 1, Paulo está em Roma, na prisão. Está no final aqui de Atos, já, Atos 27, 28, Paulo está em Roma, na prisão domiciliar. E lá, ele vai escrever essa carta aos Filipenses. E se você olhar Filipenses, capítulo 1, verso 1, ele escreve assim, ó, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Também, Paulo vai escrever a carta de Roma para os filipenses. Ele coloca na carta que ele e Timóteo. Então, Timóteo está junto com ele em Roma. Vendo? Olha aqui também a carta aos Colossenses, que é escrita também na prisão, lá em Roma. Colossenses 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Também, se você olhar Filemon, né? Se você olhar lá na frente, Filemon, foi escrito da prisão, né? Foi escrito da prisão, que também foi escrito da prisão, você vai ver que Timóteo está junto com ele. A gente, Filemon. Só tem um capítulo 1.
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Eu estou mostrando para você. Paulo escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemão, ele está na prisão. E Timóteo está com ele. Né? Dando sequência aqui, olha o outro slide. Depois de ser, presta atenção então, deu um pulo de história, né? Paulo fez a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, foi para Jerusalém, depois ele apelou para Roma, né? Lembra que ele foi para Cesareia, depois foi para... O pessoal queria matar ele, coisa toda. Atos 20. Vai para Roma. 7:28 vai relatar a viagem dele, que foi difícil. Então ele foi para Roma, ficou preso um tempo em Roma. Timóteo estava lá com ele. Só que, depois de ser libertado da prisão, Paulo envolveu-se em um evangelismo. Ele teve um tempo preso em Roma. Depois ele saiu. Só que aí, nessa saída, ele com Timóteo, ele com certeza foi visitar alguns irmãos, lugares que havia igreja, e Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Se você olhar agora, então, 1 Timóteo, olhar 1 Timóteo. Esse 1 Timóteo, capítulo 1. Olha bem, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo. Está vendo agora? Timóteo não está mais com ele, está mandando uma carta a Timóteo. Então, Timóteo separou de Paulo depois da primeira prisão na Roma. Paulo foi preso em Roma, eles saíram, Paulo foi para um lado, Timóteo foi para outro. Por um tempo eles saíram, ficaram juntos um tempo, depois se separaram. Então ele está mandando uma carta agora a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o verso 3. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a algum, não ensinasse outra doutrina. Então a carta agora está sendo em Timóteo. Timóteo está em Éfeso. Bem? Vamos lá. Por que ele mandou essa carta? Vamos ver daqui a pouco. Para lidar com os vários problemas que havia na igreja. Olha o segundo parágrafo, o segundo tópico do slide. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita depois que Paulo foi preso novamente. Vou deixar bem claro, hein? Tudo, né, história, tudo diz que Paulo foi preso 2 vezes em Roma. Ele saiu, claro, de Jerusalém preso, foi em Roma preso durante um tempo, depois ele foi liberto, aí aconteceu esse fato, ele se separou de Timóteo, Timóteo foi para Éfeso, ele foi para o lado, com certeza ele foi para o lado da Espanha, conforme ele fala, escreve aos Romanos, ele fala que ele tinha vontade de passar pela Espanha, talvez ele tenha ido para a Espanha. Então, Paulo se separou de Timóteo e mandou essa carta depois para Timóteo para falar como deveria ser a conduta dos irmãos em Éfeso. Agora, depois que eles saíram dessa prisão, primeira vez, aconteceram algumas coisas que Paulo foi preso novamente. E o que aconteceu? Provavelmente, o que aconteceu? Nós já estamos ali em torno do ano 63, 64, 65, por aí. Aconteceu que a perseguição do imperador, principalmente de Nero, contra os cristãos. Cristãos, até certo ponto, eles estavam ligados com os irmãos do judaísmo, até certo ponto. Então não eram perseguidos, mas depois houve uma distinção bem clara do que é cristianismo e do que era judaísmo. Então houve uma separação. Quem era judaísmo era o judaísmo, né, porque não aceitava o tipo de fé, de salvação promovida por meio de Cristo, seus discípulos. E também muitos discípulos, a maioria dos discípulos, né, aliás, todos os discípulos, acreditaram então que não se devia guardar a lei de Moisés. Foi com muita dificuldade para entender isso. Então houve esse rompimento. O que aconteceu? Houve a perseguição não só dos judeus, mas também dos romanos. Por quê? Porque os romanos começaram a enxergar a religião do cristianismo, vamos dizer assim, o cristianismo como algo assim que não era benéfico para os romanos. Por exemplo, os romanos eram politeístas, adoravam vários deuses. E o cristianismo adorava um único Deus.
Então, para os romanos, os cristãos, eles eram ateus, porque eles não acreditavam nos deuses dos romanos. Na verdade, eles acreditavam no único Deus, mas para os romanos, eles estavam desprezando os outros deuses, eles eram ateus. Outra coisa também que a gente pode perceber com relação à ira dos romanos contra os cristãos era a questão da adoração a Cristo. Eles não adoravam o César, né, não reverenciavam César como um deus, caso Nero. Eles tinham só o Cristo como o Senhor da vida deles. Outro ponto também é que eles sabiam que os cristãos se consideravam irmãos. E eles, então, vendo que os cristãos chamavam um ou outro de irmão e se consideravam irmãos, e ao mesmo tempo se casavam entre si, eles falavam, eles estão cometendo incesto. Para eles também era uma coisa não admissível, ainda que havia muita coisa errada no Império Romano. Outras coisas também que acontecia, que era uma abominação para eles, é porque o Nero também ele pôs fogo em Roma. Pôs fogo ali, era meio perturbado, pôs fogo em Roma, inclusive em alguns lugares que queimaram, e queimou, depois ele construiu um palácio. A história fala que ele construiu um palácio, ele construiu uma coisa bonita. Aí o pessoal caiu matando Nero mesmo, falando que foi ele que foi o culpado de ter tacado fogo. Aí, para poder sair dessa situação, né, culpou os cristãos. Os cristãos também eram vistos como canibais. Eles eram vistos. Os romanos achavam que eles praticavam canibalismo. Por quê? Porque eles faziam a Santa Ceia, né? No caso nosso, fazia a Santa Ceia. Na Santa Ceia a gente fala que come o corpo de Cristo, bebe o sangue de Jesus. Então, para eles, isso aí é completamente errado. Então, são várias situações que fez com que o cristianismo, os cristãos fossem odiados pelos romanos. E mais essa questão do fogo, então, Nero colocou a culpa nos cristãos, aí a perseguição avançou mesmo sobre eles. Então, o que aconteceu? Paulo, que estava solto, tinha saído da cadeia, Paulo foi preso novamente, porque Paulo, né, vocês sabem como que a história de Paulo. Paulo não recuava, não, ele ia mesmo, ele voltava, ele pregava, não tinha, foi preso lá em Filipos, fugiu de Tessalônica, em Atenas passou o maior aperto, em Éfeso, foi levado preso de Cesareia para Jerusalém, de Jerusalém para Roma, foi livre, agora de novo foi preso. Foi preso pela segunda vez. Por causa da perseguição dos romanos. Nesse último tópico do nosso slide está escrito assim, ó, não há indicação de Timóteo ter visitado Paulo como ele pedira. Se você prestar atenção, a segunda carta de Paulo a Timóteo, foi escrita quando Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. E pela segunda vez que Paulo estava preso em Roma, Paulo ali vai ser julgado e vai morrer depois ali, martirizado. Então, nessa segunda carta a Timóteo, ele está preso pela segunda vez em Roma. E lá na segunda carta, se você olhar, no final da segunda carta, no capítulo 4, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala no verso 9, capítulo 4, segunda carta, verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha bem, Paulo falando para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Só que, ó, nosso último tópico aqui, ó, não há indicação de Timóteo ter visitado Paulo como ele pedira. Agora não mostra mais nada. Se Timóteo conseguiu visitar Paulo nessa segunda vez que Paulo foi preso. Nada mais se sabe sobre Timóteo, a não ser que ele mesmo foi preso. Aí esse detalhe de que Timóteo foi preso, está lá, engraçado que está lá em Hebreus, olha para você ver, em Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 13, no final, tá? É porque uns dizem que foi Paulo mesmo que escreveu aos Hebreus, mas não tem essa certeza absoluta. A gente fala que o autor é desconhecido. Mas em Hebreus, no capítulo 13, vai fazer no verso 23 a menção, ó. Sabei que o irmão Timóteo já está solto, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então, quer dizer, Timóteo esteve preso. Aqui é a referência. Mas não fala que Timóteo teve um encontro com Paulo. Tá vendo? E Paulo aqui, na segunda carta, no final da segunda carta, ele foi martirizado. Então, aqui temos uma passada
vida de Timóteo, rápida, resumo breve no 1 Timóteo e 2 Timóteo. Agora, confirmando que a segunda viagem missionária de Paulo, voltando um pouquinho aqui, voltando um pouco de novo na história, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, você olhar lá em Atos, capítulo 15, então, segunda viagem missionária, quando Paulo vai passar, lembra? Segunda viagem missionária, Paulo vai passar Listra, vai chamar Timóteo para andar com ele. Então, na segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem, Paulo, ele sai, né, de Jerusalém, sai de Antioquia, no caso ali, 1 Timóteo, capítulo 14, Atos, capítulo 15, verso 35, Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 35. Estava em Antioquia. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor para ver como estão. Lembra da primeira viagem missionária, que eles já haviam passado por várias cidades? Nós vamos voltar de novo para saber como eles estão. Tá certo? Aí o que acontece? No capítulo 16, chegou a Derbe e Listra. Estava ali então, verso 1, estava ali certo discípulo por nome Timóteo. Então, nessa segunda viagem missionária, Paulo vai passar por Listra para chamar o Timóteo. Lembrar vocês, né, nesse slide mostrando, né, a imagem de Paulo, posto Paulo, Timóteo, menino novo. Timóteo, quando a gente vê a história, ele não tinha 20 anos. O Paulo chamou ele para estar com ele como missionário. Timóteo era jovem mesmo. Também, né, outra imagem já mostrando mais assim de forma moderna, né? Nossos Paulos de hoje e os nossos Timóteo. Qual a diferença desse slide aqui? O tempo de Paulo, a pregação de Paulo, a conduta, a conversão de Timóteo para com os nossos dias, para com Paulo, os Paulos de hoje e os Timóteos de hoje. Hoje está parece que está um pouco mais difícil. Mas ainda tem os Paulos e ainda tem os apóstolos a fazer a obra e pregar o Evangelho. A primeira carta foi escrita, então, quando Timóteo estava em Éfeso. Lembra? Paulo, então, Paulo falou assim, Timóteo, capítulo 1. Timóteo, quando Paulo escreveu a primeira carta para Timóteo, Timóteo, então, está em Éfeso. Capítulo 1, verso 1, verso 3. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Então, olha aí, capítulo 1 também, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Por isso que a gente fala que Timóteo talvez, né, provavelmente converteu na primeira viagem a pregação de Paulo, porque Paulo chama ele de filho, filho na fé. Filho biológico, ele era da judia, pai do pai grego, mas na fé. Claro que, espiritualmente falando ali, a mãe e o pai, a mãe do caso, a mãe e a avó que falaram para Timóteo, mas a pregação de Paulo deu aquela pegada de vez em Timóteo. Então, Timóteo, ele está em Éfeso. A tarefa de Timóteo na cidade de Éfeso não era pequena. Paulo o havia deixado com o cargo de corrigir certas pessoas que estavam promovendo o erro doutrinário. Olha bem, você vê no verso 3, Timóteo 1,3, como te roguei quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. Espetacular. Segundo item aí, na primeira carta, para ajudá-lo a combater esses falsos mestres, Paulo ensina a Timóteo como se deve proceder na casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. Vou ver 3,14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Tá vendo? Paulo vai ensinar a Timóteo como que deve ser o procedimento na casa de Deus. A casa de Deus, né, a igreja do Senhor, lá em Éfeso, está passando por muita dificuldade, muitas lutas, falsos em si. Uma série de coisas ali. Você vê também nos nossos dias de hoje, quantas dificuldades nós passamos, né?
vários ensinos, com várias coisas por aí, é mais debaixo dessa situação momentânea que o Brasil e o mundo estão vivendo agora, né? Tribulação aí, devemos estar firmes também. Receber essa palavra mesmo, ficar firme na palavra do Senhor. O último item desse slide. Embora que Timóteo fosse ainda jovem, Timóteo era jovem. Confirmando aqui 1 Timóteo 4,12, olha aí, ó. Ninguém despreze a tua mocidade. Tá bem? Paulo falando para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua juventude, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Interessante. Ele teria que ensinar e ordenar esses mandamentos de Deus aos irmãos em Éfeso. No verso 6, 1 Timóteo 4,6, ele teria que ensinar os irmãos na igreja de Éfeso. Olha o capítulo 4, verso 6. Transmitindo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo fala para ele no verso 7, rejeita contudo as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te a ti mesmo na piedade. Verso 11, manda essas coisas e ensina-as. Verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A situação Timóteo em Éfeso não era fácil, mas Paulo estava ali exortando e ensinando o menino, o jovem, para que o jovem pudesse orientar a igreja. Em 1 Timóteo, então, Paulo começa a alertar seu filho na fé quanto os falsos mestres estavam se levantando em Éfeso. Ele faz questão de deixar clara a sua intenção e dá ao jovem pastor conselhos práticos para que a saúde da igreja seja preservada. Os falsos mestres, mais uma vez, utilizavam parte da lei como argumento de seus ensinamentos, tal como aconteceu com os Gálatas. Né? Você vê aí no capítulo 1, Timóteo, verso 7, falsos, né? Verso 6, alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos, querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, os que juram falsamente, e para o que for contrário à sã doutrina. Então você está vendo que eles usavam a lei de forma errada, igualzinho aconteceu aos Gálatas, né? Paulo escreve também aos Gálatas. Havia ali os judaizantes que queriam fazer com que os irmãos na Galácia voltassem a praticar a lei de Moisés. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo encoraja Timóteo a continuar pregando a palavra, corrigindo e repreendendo com toda longanimidade e doutrina. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no verso 2, Paulo fala assim, no Timóteo 4,2, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Interessante. Mesmo no meio de muitas perseguições, Timóteo tinha que alertar os irmãos. Havia muita perseguição. Se você olhar aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, Paulo fala para Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo também estava ali, tinha certa timidez, né? Então, Paulo fala no verso 7, Deus não nos deu espírito de timidez. Capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu espírito de timidez. Por que ele estava com timidez? Porque das aflições. Nós também hoje, apesar das lutas, das perseguições, é firme, filho. Os irmãos também deixaram assim legado para nós. Passaram por lutas e perseguições. Paulo está recomendando. O veterano Paulo está recomendando o jovem permanecer firme na fé. Em 2 Timóteo 2,3, Paulo fala assim, 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. 2 Timóteo 3,12,
E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Verso 13: Os homens maus enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Falando para Timóteo, ser firme naquilo que está me ouvindo aí também. Firme, você tem ouvido. 2 Timóteo 4, 5, Paulo fala para Timóteo: Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Pontos relevantes de 1 Timóteo capítulo 1. Pontos relevantes de 1 Timóteo. Voltando então em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Nós podemos dizer assim. Pontos relevantes. Do capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, Paulo faz a saudação e exortação contra os falsos mestres. O 1 Timóteo capítulo 1, do verso 1 ao 7, Paulo faz uma saudação para Timóteo e ele faz então uma exortação contra os falsos mestres. 3, 4, 5, 6 e 7. Paulo faz uma exortação contra os falsos mestres. No verso 8 ao 10, Paulo fala que a lei é boa e ela for usada legítima. A lei, na verdade, é para os irreverentes, para os pecadores, para quem está em Cristo Jesus. A lei de Cristo, que é o amor a Deus e ao próximo, ela abrange, ela abarca toda a lei de Moisés. Ela é mais profunda do que a lei de Moisés. Não que nós desprezamos a lei de Moisés. Quem anda em Cristo cumpre os 2 mandamentos, né? Que é amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como Cristo nos amou. Com certeza vai roubar, não vai mentir, vai cobiçar, vai adulterar, perde outra coisa, não vai ser um parricida, um devasso, um roubador, nada disso. Então a lei de Cristo, trazida pela graça de Cristo, ela abraça tudo. Então no capítulo 1, do verso 11 ao 17, vai ter a graça de Deus sobre Paulo. Paulo vai falar da graça, a graça de Deus veio sobre ele, porque do capítulo 1 aí, do verso 11 ao 17, ele fala que, no verso 12, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. E Paulo fala que ele era um homem blasfemo, perseguidor, injuriador, mas ele fez isso, no verso 13 ele fala, ele fez isso na ignorância. No verso 14 ele fala, mas a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. No verso 16 ele fala, por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Então, capítulo 1, do verso 11 ao 17, Paulo fala que a graça de Deus envolveu ele. Ele se considerava o pior dos pecadores, perseguidor da igreja. Mas Jesus veio e perdoou. Mudou de vida, se converteu, se tornou uma nova criatura. E do versículo 18 ao 20, ele faz algumas outras recomendações. Inclusive, ele fala, no verso 18, essa instrução te dou, meu filho Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate. Então a gente vê assim também, quando Paulo orou por Timóteo, houve ali uma profecia, houve uma imposição de mãos, porque Paulo fala também lá para ele despertar o dom que há nele, dado por imposição de mão dos presbíteros, né? E aqui também está confirmando isso. Ó. Essa instrução, capítulo 1, verso 18, essa instrução te dou, meu filho Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram ao naufragar na fé. Entre eles encontram-se Himeneu e Alexandre, quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Também fala, eu e Alexandre acabaram atrapalhando a carreira deles próprios, né? Saíram do caminho dos. Alexandre aqui vai ser falado depois lá na frente também. Na segunda carta, Paulo vai falar para Timóteo tomar cuidado com Alexandre, porque ele fez muito mal, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Provavelmente é o mesmo Alexandre. Se você olhar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 14, Paulo fala assim, Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então, alguém que estava andando com Paulo ali
virou, né? Virou, desviou do caminho do Senhor. Então, Timóteo capítulo 2. Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 4, ele fala do dever de orar pelas autoridades. Devemos orar em primeiro lugar, públicas, orações e intercessões por todos que estão em posição de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e piedosa, porque isso é agradável diante da situação que nós estamos. Mais do que nunca, devemos orar pelos que estão em posição. Do versículo 5 ao 7, ele fala que a salvação está à disposição de todos. Capítulo 2, verso 7. Ele fala que a salvação, Deus abriu para todos por meio. Do verso 8 ao 15, Paulo faz recomendações a homens e mulheres. Engraçado aqui, eu gostaria até de falar alguma coisa, mas aqui, ele fala, verso 9, 1 Timóteo 2,9: quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia, sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia será salva, dando à luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então a gente vê, a gente indo para os finalmente de hoje aqui, porque a gente vai continuar esse estudo, né, ou amanhã, na próxima semana, mas aqui falando aqui também dessa recomendação que Paulo dá a homens e mulheres. No caso aqui especificamente, para os homens ele fala que os homens devem, no verso 8, que os homens devem orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Especificamente para as mulheres aqui, eles falam que as mulheres devem usar roupas decorosas, com modéstia e sobriedade. Também fala que as mulheres devem aprender em silêncio e não permite que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, no caso, né? Então aqui a gente, hoje nos nossos dias, tem muitas perguntas acerca disso. A mulher pode ensinar, a mulher não pode ensinar. Como que funciona isso? A gente faz um estudo da mulher nos tempos de Paulo, nos tempos de Cristo, a gente pode dar pelo menos assim, de uma forma geral, como que aconteceu. Havia pelo menos 4 grupos de mulheres, podemos dizer assim. Existia, na época de Jesus, na época de Paulo, mulheres que eram prostitutas, que andavam de forma indecorosa, né, sensualidade, principalmente em Éfeso. E Paulo está escrevendo para Timóteo, e Timóteo está em Éfeso. Em Éfeso tem a Diana dos Efésios, a deusa Diana dos Efésios, que é também tem o templo dela, né? O templo de Diana. Foi considerado também uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ali aglomerava gente de todos os lugares para fazer adoração a Diana. Diana era filha de Júpiter e Latona, né, na mitologia romana e grega, tem toda uma história, né, em cima disso. Do que quem foi Diana, quem foi, o que ela fazia. Ela era a deusa da sensualidade, era matriarca em Éfeso. Ela vendo, né, segundo a mitologia, ela vendo a Latona, que sofreu, a mãe dela sofreu muito na hora dos partos que ela teve, do parto que ela teve. Então a Diana não queria, tinha pavor nessa questão de dar à luz. Então ela foi depois considerada também a mulher que as pessoas oravam, rezavam para ela, para não sentir dor durante os seus partos. As mulheres em Éfeso, em as regiões, elas se curvavam muito, se espelhavam muito nessa deusa dos Efésios. Ela era contrária ao parto. As pessoas faziam pedido a ela com relação à maternidade. Outras coisas também. As mulheres em Éfeso e ao redor de Éfeso eram influenciadas pelo culto a Diana, aqui naquela cidade. O que acontece? Quando Paulo escreve aqui para Timóteo, ele fala que as mulheres devem se vestir bem vestidas, com sobriedade. Por quê? Porque havia um grupo de mulheres sacerdotisas, havia que prostituíam, faziam o culto
envolvia prostituição, sensualidade, sexo mesmo ali, então elas tinham essa dificuldade, esse problema. Havia também as mulheres judias, as mulheres, né, judeus lá no caso, as mulheres dos judeus, elas ficavam mais assim cuidando das coisas de casa, dos filhos, elas eram consideradas muito inferiores aos homens, né? Eram praticamente humilhadas. Mulher não podia falar com o homem na rua. Mulher tinha todo ali elas nas sinagogas, no templo, elas não tinham participação quase que nenhuma. Não tinha nenhum trabalho assim, expressivo para elas, não tinha cargo nenhuma. Outra coisa que as mulheres também, na época ali, tanto, qualquer uma delas, né, as judias, as prostitutas, a outra que eu vou falar daqui a pouco, as gregas e as cristãs, elas não tinham a questão da educação. Elas não eram como os homens que aprendiam nas escolas, aprendiam a teologia, ou aprendiam as filosofias. Para a mulher não estava aberto isso. As mulheres elas não eram educadas, elas ficavam assim alheias. Elas eram, por isso também que elas eram influenciadas facilmente por heresias, por elas não ter estudo, por não ser aberto a educação para elas, para elas poderem aprender as coisas, verdade. Então tinha as mulheres judias que passavam por um momento difícil também, tinha as mulheres gregas que também eram consideradas inferiores aos homens. Havia até um ditado que eles falavam lá, um ditado popular que dizia assim: nada, nada e uma mulher é a mesma coisa. Olha bem que coisa terrível. Nada e uma mulher é a mesma coisa. Então as mulheres gregas também, elas eram pior do que as mulheres judias, porque o homem macho era exaltado na mitologia grega, mas as mulheres eram rebaixadas. Elas serviam mais para procriação, né? Os homens eram supervalorizados. Até tinha também a história lá da Pandora, né? Pandora, ela era o símbolo da derrota das mulheres, porque ela, segundo a mitologia grega, foi a primeira mulher que surgiu. E essa Pandora era uma mulher ruim, muito ruim na mitologia grega. Então eles falam que essa mulher veio para poder punir os homens e outras coisas mais. Quer dizer, a figura da mulher, na verdade é o seguinte, a figura da mulher na cultura dos gentios, na cultura dos efésios, era rebaixada, era prostituta, era desvalorizada. Na cultura dos judeus, a mesma coisa, a mulher desvalorizada. Na cultura dos gregos, desvalorizada. Aí o que acontece? Quando Jesus vem, Jesus eleva a mulher numa posição de gente. Jesus eleva a mulher na posição de Jesus. Jesus, olha bem, não deixa apedrejar. Exemplos. Deixa apedrejar a mulher adúltera. Mas ele olha para a mulher adúltera lá em João capítulo 8 de uma forma diferente. Ele conversa com a mulher samaritana, lembra lá em João capítulo 4? Tipos, quando vê Jesus conversando com a mulher samaritana, eles ficam até assim, admirados, porque estava conversando com a mulher. Né? Outra, lá em Lucas capítulo 8, mulheres serviam a Cristo. Lucas capítulo 8, várias mulheres serviam a Cristo, Deus bem. Aquela mulher também que veio, quebrou o vaso e perfumou, beijou os pés de Jesus. Então você vê que as mulheres eram tratadas como gente no tempo de Jesus. Então, o que aconteceu? Quando as mulheres se convertiam, elas, nossa, que delícia agora ser mulher cristã, porque eu sou tratada igual. Imagina também uma mulher cristã dentro da igreja naquela época. Ela era tratada como irmã, com respeito, com carinho. Então isso para elas por isso que elas começavam a falar dentro da igreja, por isso que elas queriam até, algumas que tinham assim, né, uma personalidade um pouco mais forte, falar, querer ensinar. Aí Paulo escreveu, não, quero que as mulheres ensinem, não quero que as mulheres tenham autoridade sobre o marido, tá? Porque houve ali realmente um conflito agora, momentâneo, de que a mulher estava rebaixada, de repente ela subiu um pouco. Jesus tratou ela assim, os discípulos também trataram elas numa posição melhor. Então, esse é um dos motivos pelos quais Paulo fez essa recomendação para Timóteo aqui. Claro que hoje, no nosso tempo, na nossa cultura, existem, não vou entrar por esse caminho agora, que não é o caso, existem os conservadores que acreditam que realmente a mulher não pode ser pastora, que a mulher não pode ensinar, que a mulher tem que estar mesmo ali quietinha no canto dela, só tem que fazer o serviço do lar. Tem o conservadorismo, o tradicionalismo, a gente respeita também.
também tem seus motivos pelos quais eles acreditam assim. Mas também tem os igualitários, que já elevam a mulher numa posição, assim, na questão do ensino, na questão de exercer algum cargo semelhante ao homem. Claro que a gente também tem que respeitar que quem é a autoridade é o homem. Temos que saber disso. A autoridade, Deus colocou o homem como cabeça da igreja, como o cabeça da igreja no sentido o líder da igreja, como líder na sua casa. A cabeça da igreja a gente sabe que é Cristo. Mas o líder da igreja, sua casa, é o homem. Mas a mulher, existem mulheres que têm uma capacidade hoje de ensinar muito bem. Nem por isso elas deixam de estar debaixo da autoridade do seu esposo, mesmo que o seu esposo às vezes não tenha aquela facilidade de ensinar, de liderar as ovelhas, né? Mas ali ela deve estar submissa ao seu esposo. Então nós cremos assim. Então, gente, olha, por hoje a gente para aqui, tá? 1 Timóteo capítulo 2, no verso do 8 a 15, recomendações a homens e mulheres. Aí, ou amanhã, ou outro dia, a gente dá sequência ao nosso. Bom?